Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conta com a presença do escritor César Bernardo e para conversar com César, meu companheiro de bancada, o Josiel Oculumbre. Eu espero que você acompanhe e goste, porque a gente fala do escritor César Bernardo, mas ele tem muita coisa para falar conosco da vida que ele empreendeu aqui em Macapá. A gente volta já já. Bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje conversa com César Bernardo. Ô, César Bernardo, um prazer muito grande tê-lo aqui comigo. Tinha vontade de conversar com você, dessa sua empreitada, do seu caminho. Um prazer muito grande. Obrigado, prazer é meu, né? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores da Band, boa noite ao Josiel. Estamos à disposição, Rodolfo. Pois é, César, o que está levando, por exemplo, o César, de tantas atividades na área pública, a, digamos, se dedicar à literatura, principalmente nesse tipo de literatura descritiva, como você pretende, como está desenvolvendo? Rodolfo, eu já escrevo há muitos anos, né? Esse primeiro livro que lancei aqui, Mestre Açaizeiro, eu comecei a escrever em 1984. Esse livro que eu vou lançar agora, do qual nós vamos falar um pouco mais sobre ele, eu comecei a escrever em 1989, né, e praticamente terminei em 1992, quando a deputada Fátima Peláez foi relatora, né, da CPI do menor e do adolescente, porque o livro narra a história de um garoto que, além de viver na rua, foi uma das primeiras vítimas de AIDS aqui. Então, desde lá que eu venho escrevendo. Mas, mesmo antes disso, quando vim para o Amapá, eu já trouxe alguma coisa já iniciada. Já pagou excesso de bagagem por causa disso? Não, nem tanto, mas era um primeiro livro que eu tinha realmente conseguido chegar quase ao final dele, que é O Filho da Tormenta, né, que é uma história lá da minha cidade, de Minas Gerais, né, eu já trouxe mais ou menos ele pronto. Mas de lá para cá, eu sempre gostei, né, de à noite, nas folgas, nas viagens que a gente fazia para o interior do estado, às vezes para lugar que não tinha luz, então eu aproveitava os momentos, sempre gostei de escrever. E de um tempo para cá, eu, como vocês todos sabem, né, eu passei por uma dificuldade, passo por uma dificuldade ainda muito grande com câncer, e achei que eu não devia perder essas coisas. Eu achei que eu devia criar coragem, entendeu? E entregar tudo que escrevi. Deixar tudo registrado. Não, se puder, deixar publicado. Deixar publicado mesmo, né? Porque tá aí, tá pronto. Quantos livros já editados, já publicados? Olha, publicado 8, né? Já tenho participação, coparticipação e autoria, no total 8 livros, né? E mais 9 livros prontinhos, tem aí uma imagem que daqui a pouco ela pode entrar aí, né? 9 livros prontinhos para serem publicados. Você tem uma grande obra literária, então, não é isso? É, uma grande obra e já com um público leitor mais ou menos cativo, né? Porque isso é o que mexe com a gente, mexe com o escritor, mexe com a alma das pessoas. O interessante do César Bernardo é que ele, acho que as pessoas o conhecem antes de conhecê-lo como escritor, ele foi membro ativo do partido político, é radialista, jornalista, ou seja, ele vive muito bem nesse meio intelectual, o meio da sociedade que é o que a gente chama de formador de opinião. Isso. Então você já veio com essa bagagem da sua terra, das Minas Gerais, é isso? Josiel, eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1974, eu vim aqui para o Projeto Rondon, e quando o avião, naquela época a gente vinha aqueles aviões da FAB, aquele C-47, e aquele avião voava muito devagar. Tanto é que a gente levava 2 dias e meio. Ainda vinha no da Fábio, que vinha no DC-3. Pois é, mas eu voltei num DC-3 aqui uma vez pra lá. Essa conversa de contemporâneos agora aqui. Esse avião voava muito devagar. E quando o avião foi chegando aqui em Macapá, que eu vi açaizeiros, que eram muitos, na época a cidade era bem menor, muito menor, né, em termos de população.
eu fiquei apaixonado pela copa dessas árvores, do açaí. E fiz um compromisso com ele e escrevi Mestre Açaizeiro, porque eu achei maravilhoso aquilo. E além disso, encontrei aqui a minha cara metade, encontrei a Consolação aqui, e rapidamente, ao Colagrau, voltei para o Amapá. E estou aqui já há 41 anos aqui no estado do Amapá. Dos quase 21 anos. Você começou a primeira, fizeste aí o primeiro livro, até agora vai completar 21 anos, 21 anos. Chegando na maioridade do escritor. Exatamente. Na maioridade do escritor. E fui acumulando, sabe, Rodolfo? Fui escrevendo. Eu agora mesmo, tenho um livro aí de contos também, que eu estou muito ansioso para conseguir condições de publicá-lo. Que é o seguinte, ele chama Horrenda, a bruxinha do meio do mundo. Eu criei uma bruxa que ela mora lá naquela torre do Marco Zero. E ela faz um monte de atrapalhada com crianças, ela fiscaliza essas mazelas aí de polícia, de malfeitos, enfim, eu estou muito entusiasmado. É um livro infantil, não? Fala com as crianças? Você fala ele pode ser um livro infantil, porque eu não sou puritano não, mas livro nenhum meu tem palavrão, não gosto de colocar, não coloco. Então ele pode ser, mas ele é um livro, por exemplo, uma das narrativas que está lá foi na virada do ano de 2010. Eu estava na barbearia ali da Pôr do Machado, do Adriano, e a polícia chegou ali, ela vinha perseguindo um casal que estava num carro, num Fiat, e ali eles conseguiram pegar. Mas foi uma barbaridade tão grande, e a barbearia tinha advogados, médicos, e na loja em frente, ninguém esboçou uma única reação em defesa daquele casal, que a gente viu que aquilo ali foi uma covardia muito grande, mas muito grande. Eu então anotei o número daquelas viaturas, placa, tudo, horário, tudo direitinho. E fiquei imaginando como é que eu vou contar isso. A bruxinha ela conta isso muito bem, entendeu? E é uma prestação de contas que aqueles policiais vão fazer à personagem do meu livro. Então a bruxinha é o alter ego do César Bernardo. De certa forma de certa forma é o grito de atenção, não é? Aqui também, o Doutor das Calçadas também. Esse livro aqui, eu estou com uma expectativa muito grande que ele agrade, porque esperar tantos anos fez com que o livro chegasse... tem um livro para agradar? O livro é o seguinte, esse garoto, ele na rua... Me conta na volta, porque não, com um rápido intervalo comercial, a gente já volta. Com o maior prazer. Você fica conosco. Com o maior prazer. Bem, estamos de volta agora sim com o César Bernardo, já contando a história da bruxinha com mais tempo, né? Você, telespectador, que está ansioso para saber. Essa bruxinha morava naquela bola lá justamente, exatamente, ela mora justamente ali. Você sabe que ali é uma caixa d'água, né? Justamente, mora ali. Eu já sou, quando eu sou meio metida besta, né? Agora eu não posso mais, mas o meu neto, o Camilo, que agora está com 18 anos... Uma homenagem isso? Não, quando ele era garotinho, pequeno, a mãe dele... Não. O Camilo é a mãe dele, né? Que ele nasceu com dificuldades, né? E a Valéria, então, colocou o nome de Camilo de Leles. Aliás, eu quero prestar uma homenagem aqui à esposa dele, né? Uma exímia jogadora de basquetebol, a principal jogadora de basquete. Cláudia? Não, a tua esposa. A Consolação. A Consolação. Ela era uma exímia jogadora de basquete. Era sim. Ia para a praça para ver a Consolação jogar. É verdade. Não é? E depois a dedicação que essa senhora, essa mulher teve, colega da gente da época, com o César, no momento da grande dificuldade, César. Você tem a Nico acompanhando você, não é? Ele bem falou agora, porque quem encontrou sua cara metade. Eu vou ver se eu consigo falar sem me emocionar muito, né, Rodolfo? Mas eu acompanhei isso em alguns momentos do César. Eu agradeço, Rodolfo, porque muitas verdades eu vivi na minha vida, sabe? E muitas delas dolorosas, outras boas e agradáveis, mas essa verdade que você se refere sobre não foi surpresa nenhuma para mim,
mas a capacidade que a Consolação teve de enfrentar esse início do câncer, o auge do câncer, a quimioterapia, o cocô no chão, o vômito toda hora, isso tudo me surpreendeu, porque foi assim, né, sem ela eu acho que eu nem tinha avançado, porque né, o desgosto talvez tirasse as forças que eu precisava ter. Então eu aproveito a oportunidade, agradeço assim, muito a Consolação, né, e enalteço, não agradeço, tem algum livro para ela já tabulado? Poderá ter, mas a Consolação ela é muito assim esquisitona nesse particular. Por exemplo, a Consola foi não só jogadora de basquete, a Consola foi uma atriz, né, na rádio Educadora na época, né? Rádio Educadora, Rádio Difusora. Na Rádio Difusora, né? Pluffit, o Fantasminha, uma coisa assim e tal, né? E um tempo desse, o professor Palhano, ele publicou um livro sobre teatro e para surpresa dela, mencionou. A capa do livro até ela própria, uma César, imagem dela. Eu tenho o maior prazer de conversar contigo, e a gente vai falar daqui a pouco novamente sobre o Doutor das Calçadas, sim, foi o objeto do nosso convite a você. Mas eu queria, você tocou num ponto, o Rodolfo sem querer entrou numa seara que eu gostaria de levar essa experiência, um pouco dessa experiência para quem está em casa agora nos assistindo. Eu vejo que a doença, quando ela não te priva da convivência de quem tu ama logo de imediato, ela muitas das vezes ela serve como um grande professor de vida, ela te mostra valores que antes você talvez não estivesse. O que de melhor, se é que a gente pode chamar assim, o câncer te ensinou, meu amigo? Josiel, antes me perguntaram aqui como é que eu queria ser identificado. Eu disse escritor. Não que eu esteja renegando a universidade que fiz, as especializações, nada disso. É porque essas coisas passaram a não ter mais valor para mim. Justamente por isso. O câncer foi a melhor, apesar do sofrimento e tal, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque nada fazia mudar a minha vida. Eu sempre achava que, vamos dar um jeitinho e tal. Mas o câncer não, o câncer me impôs uma mudança radical na minha vida. Eu sou capaz de ver as pessoas de uma outra forma, eu sou capaz de compreender as minhas dificuldades, a falta de recursos, a dor, eu compreendo muita coisa, porque acho... As limitações do ser humano, exatamente, as nossas fragilidades. Principalmente isso, Josiel, porque eu penso que nenhuma experiência pode ser mais difícil, mais complexa do que o câncer, nas condições em que o câncer me atingiu. O câncer me atingiu. Eu já estava doente há muito tempo, estava com um tumor já do tamanho de um mamão papaya, passei por uma dificuldade muito grande, como a gente diz aqui, pulei uma fogueira muito grande, mas já faz 4 anos que eu fiz a minha cirurgia e agora, aliás, vou ver se eu vendo um pouco melhor desse livro, porque preciso de dinheiro, porque dia 6 eu tenho que me internar outra vez lá em São Paulo. E quantos dias eu vou ficar lá? Não sei. Então, porque o câncer ele não é assim, ele não dá folga a gente. Não dá chance não. Não dá chance não dá espaço. Agora, quem me acompanha no Facebook, deve ter visto anteontem lá, uma moça linda que está lá, a Maria Elisa. Maria Elisa foi uma das meninas mais lindas que eu já vi na minha vida, na nossa cidade lá. E quando em 2012 eu estive lá em Minas Gerais, ela tinha contraído o câncer também, na mama. E nós conversamos e tal, e para ela, por ser uma mulher muito bonita, na mama era mais difícil. E conclusão, eu falei para ela, Maria Elisa, o câncer não é assim, quem dera Deus tivesse escolhido a você ou a mim para manifestar em nós a cura do câncer. Tem que batalhar, tem que enfrentar. Um dia atrás do outro, uma hora dia atrás do outro. Um dia atrás do outro. Agora, eu na expectativa de falar com ela, inclusive vou fazer o lançamento do meu livro lá, chega a notícia anteontem que ela não aguentou, ela morreu. Então, o câncer me ensinou muita coisa, a ter paciência com as coisas que eu preciso fazer, a ter resignação daquilo que eu não pude fazer. Agora, César, você era também, nesse bloco, não quero conversar disso aqui, César era um militante político, tido assim como um espetacular retaguarda de qualquer campanha. Sim. Saudade, eu tenho saudade disso.
Não, Rodolfo. Olha, eu passei 38 anos no PMDB, aqui no Amapá. Aliás, 2 anos lá em Minas Gerais e 34 anos aqui, porque renunciei a tudo, né, tudo que eu fazia no PMDB. Eu tinha 4 cargos no PMDB. Um dos únicos na história do PMDB aqui a acumular os 4 cargos importantes do partido. Eu acumulava. Quando veio em 2011, o diagnóstico do câncer, eu não treino nada, não quero mais nada, acabou tudo. Naquele momento, terminou. Mas eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter participado, e hoje até receber uma afirmação de uma pessoa como você, nesse sentido, mas eu nunca me prevaleci, né, de política, nunca comprei uma bicicleta de política. O Josiel conhece a minha casa pode falar o que quiser, minha casa é um lugar livre, porque aquilo que está lá, né, todos os tijolos estão lá, fui eu e a Consolação aqui com o nosso trabalho, colocamos lá, sem privilégio de ninguém, sem nada, nunca ocupei cargo, nunca fui indicado para cargo nenhum, apesar de ter um curso superior. A política não é sinônimo de enriquecimento. Não é, para mim não foi. É que ela é mal interpretada e às vezes mal utilizada. Para mim não foi. A política ela é um meio de melhorar a vida da sociedade, da grande maioria das pessoas, e não de benefício de poucos. Olha, mas aqui não é pelo fato de terem subvertido a política, a gente não, a política é um troço maravilhoso. Ontem eu dei um depoimento lá no Facebook. Política para mim, eu hoje falei com o vereador Marcelo Dias. É importante que a gente diga isso, que as pessoas eu apenas não posso mais. Disso. Eu apenas não posso mais, mas quem me dera eu pudesse, eu estaria lá. Perfeito. Porque olha só, eu fui presidente do Diretório Municipal de Macapá. Cheguei a vice-presidente do Diretório Estadual. Né? Eu fui presidente da Fundação Luiz Guimarães 10 anos aqui. E tal. E nunca tive dinheiro, nunca tive mandato. Eu sempre tive coragem de externar as minhas opiniões, defender as minhas posições. Eu sei que isso me custou para alguns, né, mas a vida sempre foi assim. E hoje eu tenho um orgulho muito grande, até de falar isso que eu estou falando aqui. Tenho um orgulho muito grande de ter participado de tudo isso, ajudado muitos companheiros a galgar, a fazer suas carreiras, e sem cobrar nada, sem xingar ninguém, sem maltratar ninguém. Mas olha, nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar exclusivamente, né, do livro aqui, exclusivamente do livro, não é? Né? Tá bom, a gente volta já já. Bem, estamos de volta para o último bloco dessa agradável conversa com César Bernardo, da minha parte, da sua parte, né? Com certeza. Mas César, o Doutor das Calçadas, um resumo disso aqui, depois, onde vai ser o lançamento? Porque eu estou sabendo que o lançamento vai ser dia de São Marçal, né? O último dia 30. Só lembrando de deixar um gostinho de quero mais nesse resumo que tu vais fazer, para ver se as pessoas vão lá e se interessam. É um livro que tem aqui, quantas páginas? 132. 132 páginas, bom de ler, bom de carregar. Bom de carregar. Isso. Não é trabalho feito aqui ou feito fora? Aqui. Pois é, me fale isso. Doutor das Calçadas, eu começo falando dele, primeiro, obrigado. Obrigado ao Pierre Alcolumbre, obrigado ao Edivaldo lá da Center Kennedy, pelo seguinte, eles compraram, cada um deles me comprou 100 livros, pagou antecipadamente, e com isso eu pude pagar a segunda parcela da publicação. Sem isto não seria possível. Publicar livro aqui é muito difícil, não faço, nunca fiz as custas de governo, né, de poder público, e se não são medidas assim, que serviu para mim e poderia, quem sabe, servir para tantos outros, não teria sido possível. Então, muito obrigado a eles por terem feito isso por mim. O Doutor das Calçadas, ele vai agradar pelo seguinte, nós estamos nesse momento discutindo a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O Tista, que é o protagonista dessa história, ele faz um discurso
incrível. Eu fiquei numa felicidade enorme de ver como é que o Brasil entrou nessa discussão agora, porque isto foi escrito aqui em 1991, 89, e está acontecendo agora no país. Está acontecendo agora no país. Então, o livro, essencialmente, é um garoto, né, que ficou doente, que ficou nas ruas, e ele, nas ruas, ele dava o recado dele, e dá o recado dele a todos. Natal. Ah, por isso o nome, Doutor da Calçada, então é esse personagem. Porque ele dormia numa calçada lá em frente de um colégio em Belém. Todo mundo em frente de um colégio nunca entrou naquela escola. Todo mundo passava lá, os outros estudantes, e nunca ninguém viu ele lá. Ninguém, é um invisível, como são as pessoas na rua, de um modo geral. Então eu acho que é uma discussão importante, que eu tenho a impressão que vai agradar. Se talvez não com o estilo que eu escreva, mas a temática vai agradar com certeza. Outra coisa que eu quero aproveitar a oportunidade para dizer é o seguinte: Rodolfo, a literatura, se ela for bem utilizada, ela é um fator econômico importante. Ilhéus, na Bahia, por causa de Jorge Amado, o Mangue Seco, lá em Sergipe, por causa do Dias Gomes, e assim por diante. Agora há pouco eu estava vendo aqui, lá em casa, Euclides da Cunha, lá no Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. A cidade de Cantagalo, ela vivia à custa de cimento, fábrica de cimento. Não vive mais, vive à custa do legado do Euclides da Cunha. Então é tempo do Amapá, não a mim, mas escolher, selecionar alguns talentos na literatura e fazer com que se atravesse esse rio, fazer com que essa beleza que é o Rio Amazonas, essa esquina do meio do mundo, que eu acho que é uma imagem espetacular. Não, é uma criatura sensacional, né? Sensacional, um negócio que eu queria ter inventado aquilo, sabe? Tão espetacular que é, mas de uma dimensão imensa, né, que a literatura pode abordar. Então, agora, dia 30 de junho, lá no Sebrae, também quero agradecer muito ao Alvarenga, ao Dr. Arthur Sotão, outros lá do Sebrae, né, que prontamente abriram as portas, que escrever livro é uma vaidade da gente, é um egoísmo até do escritor. Mas ser lido é um orgulho muito grande, é uma satisfação muito grande. É um prêmio, né, que a sociedade dá para a pessoa de maneira absolutamente voluntária. Exato. E é uma coisa que engrandece muita gente. Então, escrever livro aqui tem essa dificuldade financeira, não tem um parque gráfico aqui, tem tantas faculdades aqui de letras, você não encontra estudantes, você não encontra professores capazes de te ajudar a fazer uma revisão gramatical. Difícil. Disposta a fazer. Disposta a fazer, e com condições de fazer, tem. Eu acho que até que tem. Olha, agora, disposta a fazer, que é o problema. Esse livro aqui demorou um pouco por causa da reforma ortográfica. Né? Ele está dentro da nova reforma. Está, entendeu? Quer dizer, então... Qual é a hora? É às 19 horas, no dia 30, lá no Salão Macapá. O salão é muito grande, né? Vai ficar todo mundo sentado, se Deus quiser. Ou tomara que não. Tomara que um salão imenso daquele ainda falte lugar, porque espero que as pessoas realmente nos prestigiem um pouco lá. Então, Rodolfo, Josiel, eu termino, eu tenho que terminar, mas eu termino aqui a minha participação pedindo a vocês que o que fizeram por mim façam pelos outros escritores, né? Porque há uma dificuldade imensa de você produzir um livro aqui. Período eleitoral, esse livro aqui era para ter saído no ano passado. Mas a gráfica não te dá prioridade porque ela tem que ganhar o dinheiro dela. Está na hora de fazer santinho, não sei o que, está na hora. E quer dizer, então tudo isso concorre com a intenção de você produzir um livro aqui no estado do Amapá. Você não pode fazer um livro desse, vai vender pouco, vamos fazer 500, sai caro demais. Caro demais. Você tem que fazer 2.000. 2.000, se você não tiver o apoio da mídia, dos companheiros, dos colegas que a gente tem tido aqui, você vai ficar com 1.000 livros desse ou mais encalhado em casa e o custo outra vez. Quer dizer, então é uma dificuldade muito grande. O mercado institucional, infelizmente, ele não tem a concorrência de gestores capazes de ver a importância que é o mercado institucional. O Estado tem 450 ou 500 escolas. Se o Estado me compra 10 livros para cada escola... Já precisa você tem uma ideia, né? Era preciso a edição de 4.000, edição já estava e era pouco ainda. Pois é, você já garante
Né? Com isso, só com o mercado institucional, a próxima publicação. Esse livro aqui, Mestre Açaizeiro, com toda a dificuldade que tem aqui, ele é o best-seller do estado do Amapá. Eu vendi 6.500 exemplares. 6.500 exemplares. E não viabilizou o restante das publicações que eu precisava de fazer. Por quê? Porque ele chegou na hora que o câncer me pegou. Esse livro aqui ajudou a salvar a minha vida, entendeu? Infelizmente não sobrou para eu tocar o meu projeto literário, mas me ajudou muito, me socorreu numa hora dificílima esse livro aqui. Esse aqui vai me ajudar também, porque eu estou precisando outra vez de mais uma jornada para ver se a gente vai adiante. Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade, eu quero, fica aqui um recado aos meus netos, aos meus filhos, né? Tá tudo pronto, tudo que está já em boneca aí, já tem tudo nos pendrives, está tudo direitinho, né? Qualquer hora que Deus me chamar, eu espero que meus filhos, meus netos, eles entreguem, né, o que eu fiz com tanta utopia, com tanto sonho na minha vida. Eu fiz esmero, isso. Paixão. E até com muito prazer também. Claro. Né? Nunca escrevi um livro achando que aquele livro fosse a minha independência. O prazer é chegar ao final, meu chefe. É chegar ao prazer final. O maior é chegar, ver na mão de alguém, ver alguém comentando sobre o livro. É muito bom, José. É verdade, o livro é um filho mesmo. Mas muito obrigado, César, por ter vindo conosco aqui. Eu quero agradecer ao telespectador que ficou conosco até agora. Quero marcar um novo encontro para amanhã e sigam com a Bandeirantes.